think you should. Salve galera, mais uma vez aqui o professor Chagas e hoje para apresentar o nosso conteúdo programático da matéria Direito Constitucional. Por que nós vamos começar pelo Direito Constitucional? Porque é do Direito Constitucional que vai sair todas as outras leis. Então, é fundamental que você entenda todo o direito constitucional de forma sistemática, didática, para você poder avançar para o direito administrativo, o direito penal, o direito processo penal, as leis penais especiais, os direitos humanos, Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Goiás, a Constituição do Estado de Goiás e assim por diante. Então, nosso conteúdo programático dentro do direito constitucional vai ser esse. Primeiro, nós vamos estudar na primeira aula a sociologia do direito. Nós vamos entender como tudo começou. Depois nós vamos entender o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Depois nós vamos passar para os princípios fundamentais, do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Depois nós vamos para os direitos individuais e coletivos, o artigo 5º da Constituição. Depois nós vamos para a organização político-administrativa. E sexto, nós vamos conhecer os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e entender as suas funções típicas e atípicas. E por último, nós vamos entender a segurança pública. É isso aí, galera. Esse é só um esboço de todo o curso de Direito Constitucional para o concurso de agente prisional do Estado de Goiás. Um concurso que está vindo aí, 1000 vagas. Vamos aproveitar e começar os nossos estudos logo de agora, para quando chegar a hora a gente estar na ponta dos cascos, afiado para gabaritar essa prova. É isso aí, um abraço do professor Chagas e hoje para dar início à nossa primeira aula de Direito Constitucional voltado para o concurso de agente prisional do Estado de Goiás. Hoje nós vamos entender a teoria geral da origem e formação do Estado. Nós vamos fazer uma viagem no tempo e entender a sociologia do direito. Nós vamos entender aqui o estado de natureza. O estado de natureza é quando o homem começou a sua caminhada evolutiva, a sua caminhada intelectual. Independente de sua crença, se você é criacionista, se você crê em Deus ou se você é evolucionista, crê na evolução das espécies, uma coisa é certa, nós somos animais. E como animais nós agimos por instinto. E qual o nosso maior instinto? Sobreviver. O ser humano ele é egoísta por natureza. E para garantir a sua sobrevivência, ele é capaz de fazer qualquer coisa, até mesmo tirar a vida do seu semelhante, para garantir a sua sobrevivência. Mas uma coisa que nos diferencia dos outros animais é que nós somos animais racionais. Nós temos a racionalidade. Professor, racionalidade é a nossa inteligência? Não. A racionalidade é a nossa capacidade política de discutir determinados assuntos e chegarmos a um objetivo. Isso sim é a racionalidade. O estado de natureza é aquele estado primitivo. No estado primitivo, a segurança dos indivíduos era garantida de duas formas. Pela força, aqui quando eu falo força, é força física mesmo, e pela astúcia, que é a arte de desenvolver vários instrumentos para garantir a sua sobrevivência, como lança, espadas, escudos, catapulta e todo o aparato para a guerra, porque naquela época o homem vivia da guerra e para a guerra. Naquela época o homem não trabalhava, ele vivia de conquistar outros povos e pegar as suas propriedades. E agora nós vamos falar do estado de sociedade, quando o homem passou do estado primitivo para desenvolver a sua consciência coletiva, a consciência de viver em coletividade com outros indivíduos. Nesse estado de sociedade, todos são submetidos a um poder maior,
que tem autoridade para conter as suas condutas. Os indivíduos buscavam ali não mais viver da guerra, mas sim se desenvolver em várias áreas, desenvolver a sua capacidade intelectual. E através da sua racionalidade eles chegaram a um bom senso, que não adiantava viver só da guerra, eles tinham que viver plenamente, porque nessa época os homens viviam suas paixões, seus próprios interesses. E quando o homem vive somente seus próprios interesses, uma hora ele irá se confrontar com outros homens que também buscam o mesmo interesse, que é a sobrevivência. Daí vem a contenda, a desavença e a guerra. E daí começa todo esse ciclo vicioso de novo da guerra. Então o homem não quer mais isso, ele quer evoluir. E segundo as teorias de Thomas Hobbes e John Locke, a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade se deu através do que nós chamamos de contrato social ou constitucionalismo. Professor, o que é contrato social ou o que é constitucionalismo? Contrato social é quando o homem renuncia à sua liberdade plena e reconhece o poder e a autoridade de alguém que é capaz de lhe oferecer proteção e lhe oferecer algumas contraprestações em troca desses indivíduos reconhecerem esse poder soberano de alguém. Porque naquele estado primitivo, o homem tinha vida curta e solitária. Ali não havia espaço para desenvolvimento industrial, na navegação ou em construções confortáveis. Os homens viviam sempre migrando de um lugar para outro para não serem capturados e conquistados por outros povos. E em contrapartida, os homens estavam dispostos a financiar esse ente, esse poder maior, ao qual Maquiavel, em seu livro O Príncipe, chamou de Estado. Como Maquiavel falou em seu livro O Príncipe, essa estrutura a qual o homem se submeteu, ele denominou Estado. Estado aqui, nós podemos entender o termo Estado com vários significados. A palavra status vem do termo latim status, que quer dizer modo de estar, situação e condição. Nós vamos entender o Estado aqui como uma condição, a qual eu falei para os senhores anteriormente, que é quando o homem renuncia à sua liberdade plena e transfere para um ente maior lhes administrar, em troca de proteção, em troca de viverem com dignidade. O Estado vai desenvolver uma proteção e fazer com que o homem viva com dignidade, com que ele não mais viva da guerra, mas que ele tenha o essencial para viver com dignidade. Ele tem o seu direito à liberdade, à vida, à propriedade e outras coisas mais que nós vamos entender quando nós estivermos destrinchando os artigos da Constituição, especialmente no artigo 5º da Constituição, tá certo? Então o Estado é uma condição. O Estado aqui se refere a qualquer país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado, bem como designa o conjunto das instituições que controlam e administram uma nação. Aqui, para esse país exercer a sua soberania, ele tem que ter a sua estrutura própria, ou seja, o seu dinheiro tem que ter os seus próprios recursos. E ele tem que estar politicamente organizado para ele ser reconhecido pelos outros países como um Estado. Tudo dentro da legalidade, nada de ditadura, porque hoje só é reconhecido como um país que mantém um laço democrático, não mais aquelas ditaduras que existiam antigamente. E nós vamos entender aqui o pensamento de 3 teóricos que falaram sobre o Estado. Para Ferdinand Lassalle, o Estado ele é sociológico, ele sempre existiu. Ferdinand Lassalle
defendia a ideia do Estado justnaturalista, ou seja, o Estado natural. O homem não precisa estar sobre o poder de ninguém, ele é o seu próprio juiz, ele que decide a forma em que ele quer viver, não precisa de nenhuma outra instituição para que lhe possa dizer o que ele tem que fazer. Isso é o Estado naturalista. Já para Carl Schmitt, o Estado é uma decisão política, ou seja, Carl Schmitt já parte de outra linha, que tem que haver um diálogo, os homens têm que estar sempre em diálogo para poderem viver em harmonia, para poderem viver com dignidade. Já Hans Kelsen, jurista alemão, o Estado é fruto de uma decisão jurídica. Essa é a corrente majoritária dos doutrinadores. A corrente majoritária segue Hans Kelsen, e Hans Kelsen diz que o Estado é fruto de uma decisão jurídica. E sendo fruto de uma decisão jurídica, ele tem que haver normas. E essas normas são limites para que o homem possa viver com dignidade e harmonia. Porque fora disso, o homem vive em anarquia. Ele faz somente o que ele quer, porque a própria Constituição diz: o particular faz tudo o que a lei não proíbe, já o Estado só faz aquilo que está escrito na lei. Então, quando os homens viviam sem leis, eles não tinham consciência do que estavam fazendo, eles não tinham essa consciência do bem, do mal, do certo, do errado, porque tudo que eles faziam não existia normas para dizer que aquilo era certo ou errado. Então o homem vivia nesse estado de guerra constante, ele não se desenvolvia em nenhuma área, e para isso que foram criadas as leis, as normas, para impor limite aos homens, para que eles pudessem viver com harmonia e dignidade. Na próxima aula nós vamos entender a hierarquia das normas, como que essas normas conteram a conduta dos homens, como que essas normas funcionam dentro do ordenamento jurídico. Salve galera, voltando do nosso terceiro bloco, ainda dentro da primeira aula de Direito Constitucional, falando da teoria geral da formação e origem do Estado. Como eu falei anteriormente, das teorias de Ferdinand Lassalle, Carl Schmitt e Hans Kelsen, sendo que a maioria da doutrina segue os ideais de Hans Kelsen. A relação do homem com o Estado é uma relação jurídica. E para que haja essa relação é preciso que existam normas. Professor, o que são normas? Normas são limites que o Estado criou para conter a conduta de alguns indivíduos. E agora nós vamos entender como essas normas são aplicadas dentro do mundo jurídico, porque há o mundo real e há o mundo jurídico. No mundo jurídico nós temos a Constituição, que é a nossa lei maior ou norma de ordem superior. É ela que normalmente dispõe sobre a organização do Estado e as garantias e direitos individuais dos cidadãos, dentre outros temas considerados de maior relevância pelo contexto da sociedade em que ela foi elaborada. Aqui nós temos a pirâmide de Kelsen, para nós entendermos melhor a hierarquia das normas. No topo da pirâmide está a Constituição Federal. Logo abaixo está as emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos, que são leis supralegais. Mas para que essas emendas constitucionais e esses tratados de direitos humanos sejam incorporados à Constituição, se tornando a própria Constituição, é preciso que ela passe pelo rito sumário legislativo. Que rito sumário legislativo é esse, professor? É a votação nas duas casas, como o Brasil adota o sistema bicamaral, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados é a Casa do Povo e o Senado Federal é a Casa dos Estados. Essa votação ela tem que ser duas vezes. Em cada casa, duas votações, com a maioria qualificada, ou seja, com 3/5 dos votos de todos os membros. Não é maioria simples nem maioria absoluta, é maioria qualificada, ou seja,
dos 513 deputados e dos 81 senadores tem que obter de cada desses 513, tem que obter 3/5 dos votos, e dos 81 tem que obter também 3/5 dos votos, para que essa lei seja incorporada à Constituição. Logo abaixo nós temos as leis complementares e as leis ordinárias. O STF já pacificou e disse que não há hierarquia entre as leis complementares e as leis ordinárias. As duas se equivalem. Logo abaixo nós temos os decretos presidenciais. Que os decretos eles valem por um determinado tempo, passando aquele tempo ele se exaure. Então ele é apreciado pelo Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo aprovar, ele se torna uma lei de fato. Um exemplo, nós temos a CPMF, que foi válida por um determinado tempo. Quando exauriu aquele tempo, foi apreciado e não passou, e ela expirou-se ali. E logo na base da pirâmide nós temos as portarias, as resoluções, as instruções normativas e etc. E agora nós vamos entender as classificações da Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela é classificada como, ela é escrita. Por que ela é escrita? É aquela legítima e válida em texto legal, ou seja, ela está codificada em um livro, sendo que dela parte a estrutura para a criação de todas as outras leis, tanto nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Ela é promulgada. Por que promulgada? Porque ela teve a participação popular na sua elaboração. Ela é rígida, porque ela, para ser mudada, ela tem que obedecer um procedimento legítimo. Ela não pode ser mudada de qualquer forma. Ela tem que passar por esse rito sumário legislativo a qual eu falei para os senhores. E ela é analítica porque ela se desenvolve de forma mais detalhada. E dogmática porque ela passa por um processo de deliberação e ela é propositalmente escrita. E ela é formal. Por quê? Porque ela é o meio e forma como as outras normas serão estabelecidas. E ela também é capitalista social-democrática, porque é o sistema econômico que nós adotamos na Constituição, o sistema capitalista, que está positivado nos fundamentos da República, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E é isso aí, galera. Essa foi nossa primeira aula de Direito Constitucional. A gente deu uma passeada desde a sociologia do direito até já entrando de fato e entendendo a hierarquia das normas, para de fato a gente já poder ir caminhar nos artigos. Sem essa aula, muitos não conseguem passar em concurso público. Por quê? Porque ele não tem essa estrutura. Ele já começa a ler ali do artigo 1º e vai lendo somente a literalidade da lei e não entende todo o contexto. Porque as bancas hoje elas não estão cobrando somente a literalidade da lei, elas estão cobrando todo um contexto social e histórico e atual dos fatos que estão acontecendo. E cobram aquela questão dentro daquilo. Não é mais copia e cola, como se fazia antigamente. Hoje você tem que entender de várias coisas que estão acontecendo no mundo para você poder julgar segundo a Constituição. E é isso aí. Nossa primeira aula de Direito Constitucional. Um abraço do professor Chagas. Essa aula aqui voltada para o curso de agente do Sistema Prisional do Estado de Goiás. Fiquem todos com Deus. Foco, fé e determinação. Valeu!